o texto diz: não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Dentro da ideia central, eu escolhi você. Tem um ramo dessa ideia. E o ramo diz: não foi você que me escolheu. Sabe, eu gosto de pensar e gosto de dizer para Deus, e gosto de dizer para o mundo espiritual, e gosto de dizer para os demônios, que Yahvé é meu Deus porque eu o escolhi. E por quê? Porque o livre-arbítrio é a moeda mais poderosa do mundo espiritual. E por que ela é a mais poderosa? Porque Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus sobre todos os deuses, estabeleceu uma coisa sobre o livre-arbítrio. Nem Deus, nem o diabo pode desrespeitar o seu livre-arbítrio. E Deus vai respeitar numa boa. Foi ele que disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não está escrito, mas está subentendido. Se não abrir a porta, eu não entrarei e não cearei com ele e ele não ceará comigo. O que Deus está fazendo? Ele está dizendo: eu vou respeitar seu livre-arbítrio. E por quê? Que isso é claramente um respeito ao livre-arbítrio. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que nem a melhor imaginação, nem a imaginação de C.S. Lewis, que é considerado um dos homens da história mais privilegiados como imaginação, foi ele que escreveu as Crônicas de Nárnia, nem ele dá conta de imaginar o tamanho de Deus. Deus é grande demais. Quando você tenta imaginar o tamanho da criação, quando você pensa no nosso mundo material, nosso mundo que consegue ser compreendido e explicado pela física, a nossa mente já quase não alcança esse universo. Que alguns cientistas dizem que o nosso universo está em expansão. Tipo, todo dia ele está maior, se isso for verdade. Outros cientistas dizem que ele está estático. Mas não importa, ele é tão grande que mesmo que ele não esteja crescendo, nossa mente não o alcança. A Bíblia diz que o nosso Deus criou tudo isso com uma palavra: haja. Haja. Então, ele não faz parte da criação. Ele está do lado de fora dela dizendo haja. Portanto, não tem comprovações dele dentro da criação, porque ele não é uma criatura. Ele é alguém de fora. Ele é tão grande, tão poderoso, que ele não cabe nem na nossa imaginação. E esse Deus grandão podia chegar na porta e meter o pé. Que pé? E fazer um gesto. Qualquer coisa. Só não pode estalar o dedo, porque senão você vai lembrar de Thanos, então não pode. Mas outra coisa ele podia fazer. E desintegrar a porta. Desintegrar a casa. Desintegrar a criação inteira. E deixar você vagando, solto, e chegar e te encarar e falar assim: entrei, vai fazer o quê? Ele podia. Mas esse Deus tão grande, ele fica na porta, esperando você abrir. Por isso, o livre-arbítrio é a moeda mais poderosa do mundo espiritual. E ele estabeleceu uma regra. Ele vai respeitar a sua vontade, seu livre-arbítrio, e todos os outros seres espirituais, incluindo anjos, serafins, querubins, arcanjos, principados, potestades, governadores do mundo das trevas, exércitos espirituais da maldade, capitães desses exércitos, ele estabeleceu, é obrigatório, todo ser espiritual tem que respeitar a vontade do fulano de tal. O livre-arbítrio é tão poderoso que o demônio só entra se você deixar ele entrar. Eu sei que você vai responder: pastor, mas teve uma época que eu não deixei e ele entrou assim mesmo. Deixa eu te contar uma coisa. Se um demônio entrou, significa que de alguma forma você o chamou para entrar.
A diferença é só que Yahvé, ele respeita você de verdade. Os demônios respeitam você mais ou menos. Então, por exemplo, se você cantar uma canção por brincadeira, dizendo, vem Senhor e entra na minha casa, entra na minha vida. Se você canta brincando, para Deus isso não significa nada. Ele não vai te ouvir. Porque ele vai olhar para você e dizer, o livre-arbítrio dele não está envolvido. Ele não está nisso de verdade, está cantando da boca para fora. Então eu não vou fazer nada. Deus te respeita. Mas, um demônio, se você canta uma canção por brincadeira, dizendo, Satanás entra, faz, acontece, mas é de brincadeira, o demônio pega e diz, tem que honrar sua palavra, você falou. Não, mas eu estava brincando, não importa, suas palavras são verdadeiras, eu as considero verdadeiras. Por isso, muitos ataques de Satanás nas nossas vidas acontecem porque a gente abriu uma porta, disse algo, fez algo, agiu de determinada forma, e porque agiu de determinada forma, ele entra. E pancada. Livre-arbítrio é a força mais poderosa do universo. E Deus, quando estabelece que o nosso livre-arbítrio é poderoso, Ele nos permite fazer escolhas. E nós nos sentimos tão fortes e tão poderosos quando percebemos a nossa capacidade de fazer escolha, que a gente acha que fomos nós que escolhemos. Por isso, nas minhas orações, eu gosto de dizer para Deus, Deus, eu te escolhi. E a resposta dele para mim sempre é a mesma. Eu sei que você me escolheu, mas eu tinha te escolhido primeiro. E a única razão porque você conseguiu me escolher é porque eu já tinha te escolhido primeiro. Então, registra isso. É importante que você diga para o mundo espiritual, principalmente para os demônios, porque eles estão de olho para roubar você através do seu livre-arbítrio. É muito importante que você diga para eles, eu escolhi Yahvé, eu escolhi Jesus, eu aceitei a Jesus na minha vida, eu usei o meu livre-arbítrio para querer Deus na minha vida. É muito importante que você diga isso para o mundo espiritual. Mas tem uma coisa que é importante que você se lembre. Não foi vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. O seu livre-arbítrio precisa ser exercido. Mas, enquanto você exerce o seu livre-arbítrio, você precisa se lembrar que sua capacidade de escolher a Deus e não a todos os outros deuses do mundo, a todos os males que há no mundo, essa capacidade só acontece porque Ele escolheu você primeiro. Essa escolha de Deus de você. E registra. Escolher aqui não tem o sentido de escolhi esse e não escolhi aquele. Não tem sentido. A gente já falou sobre isso. Escolher aqui tem o sentido de eu podia não escolher. E podia escolher. E eu escolhi. A capacidade de exercer vontade nesse texto não tem a ver com duas pessoas e Deus escolhe uma. Tem a ver com uma pessoa que Deus tinha 1 milhão de razões para dizer não. Mas então Ele disse sim. E para você desfrutar dessa escolha que Deus fez de você, você precisa cair na real que você não fez nada. Não foi você que escolheu Ele primeiro. Foi Ele que te escolheu primeiro. E você só consegue escolher Ele agora porque Ele já tinha te escolhido primeiro. E aí, depois que você entendeu a ideia central, e a ideia central é, eu escolhi você. Depois que você entendeu uma ideia secundária, não foi você que me escolheu, tem duas preposições importantes. Na verdade, uma é uma preposição e a outra é uma expressão que é uma preposição, que equivale a uma preposição. A primeira preposição é a palavra para.
Eu vos escolhi para. A segunda preposição é a fim de que. Aparece no mesmo texto. Eu vou ler o texto inteiro para você pegar as duas preposições. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para. Escolhi para irem e darem fruto. Um fruto que permaneça. Aí depois vem a segunda preposição. A fim de que. A fim de que é a mesma coisa que para. Normalmente, os escritores, para o texto não ficar chato, eles não repetem determinadas palavras. Mas esse texto podia ser assim, ó. Eu vos escolhi para irem e darem muito frutos, para que o Pai conceda a vocês. Esse a fim de que podia ser para também. Porque é uma segunda preposição. Tem dois paras, ou duas preposições no texto. O que esse texto está dizendo é que Deus escolheu você para, e depois tem outro para. E para quê Deus te escolheu? Isso é importante. Porque, já que o mérito não é seu, já que não foi você que escolheu ele, e já que você não tem nada do que se gabar, já que ele te escolheu baseado nele, já que ele te escolheu porque ele quer, porque ele pode, porque ele te ama, o para quê é importante, não é? Você está aí? Joia. Eu vou perguntar de novo porque tem algumas pessoas que já foram. Você está aí? Joia. Homens! Homens! Joia. Acordaram. Então, Deus escolheu você, primeiro, para irem e darem fruto. Fruto que permaneça. Primeiro, para que Deus te escolheu? Para você ir dar fruto. Um fruto que permaneça. Segundo, para que o Pai conceda a vocês o que vocês pedirem em meu nome. Tem dois para. Porque todo mundo que é escolhido para. Registra isso. O Criador é seu dono. Ele decidiu criar você. Ele decidiu criar todos nós. E ele tem um grande objetivo que nem dá para a gente trabalhar hoje. Mas dentro desse grande objetivo que ele tem um pequeno objetivo para você. Então ele te escolheu para. E se o primeiro para acontecer, vem um segundo para. O primeiro para que vocês deem fruto, mas um fruto que permanece. É o primeiro para. E o segundo para que tudo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, seja concedido. Todo mundo gostou mais do segundo para. Não é verdade? Se a gente tirasse o primeiro para e deixasse só o segundo, olha como é que o texto ficaria. Mas eu vos escolhi para que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. O versículo ia ficar mais legal assim, não é? Eu vos escolhi e escolhi para que tudo que você pedir para o meu Pai, Ele te conceda. A maioria de nós gosta do texto mais assim. Mas esse para que Deus te conceda tudo que você pedir, é o segundo. E antes do segundo tem um primeiro para. Eu vos escolhi para que vocês vão e deem fruto. Um fruto permanente. Se vocês forem e derem fruto, um fruto permanente, aí o segundo para acontece. E qual é o segundo para? Tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Mas tem um fruto no meio. Já sei, agora você está interessado no primeiro para, porque o segundo para só vem se tiver o primeiro para. Então isso faz você se interessar no primeiro para. Então vamos falar do primeiro para. Deus te escolheu para dar fruto. E você não vai entender essa história do dar fruto se você não olhar para as Escrituras do ponto de vista de Israel.
E uma das coisas que as pessoas erram muito na interpretação das Escrituras no Brasil e no Ocidente em geral, é porque quando eles leem o texto, eles interpretam todas as metáforas do texto apenas sob o ponto de vista do que eles conhecem dessa cultura. E a Bíblia não foi escrita em português. Eu não sei se você sabe. A Bíblia foi escrita no hebraico e no grego do Novo Testamento. Mas se você esquecer os gregos, não vai fazer falta nenhuma, porque todos os escritores do Novo Testamento, que nós só conhecemos o Novo Testamento escrito em grego, todos eles eram judeus. Menos Lucas, que não era judeu, mas foi ensinado por um judeu. Então é como se ele fosse. Então, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento obedece a um padrão simples. Ele foi escrito na cultura dos judeus. E muita coisa que a gente lê nas Escrituras e interpreta com a nossa mente brasileira faz um sentido completamente estranho, porque a gente não entende o texto sob o ponto de vista de onde ele foi escrito. Isso, gente, eu não estou inventando moda, isso é regra simples de hermenêutica. Regra padrão de interpretação de qualquer texto. Se você pega um texto de um escritor que nasceu e viveu na mesma cidade a vida toda no interior de Minas, aí ele escreveu um livro. Você quer entender o livro? Você tem que entender os regionalismos daquele escritor. Porque muita coisa que ele falou tem a ver com o interior de Minas. Tem a ver com aquele momento que ele vivia. Por exemplo, quando você escuta a canção "O Rio de Piracicaba vai jogar água para fora". Se você não sabe que rio é esse, que Piracicaba é essa, a canção perde sentido. É só uma canção para ser cantada, é só a música que interessa. Não faz sentido. Você tem de entender de onde veio. Quem é esse cara que cantou isso? Ele morava onde? Que rio é esse? Que cheia é essa? Aí a canção faz sentido. A Bíblia não foi escrita no Brasil, não foi vivida no Brasil. Ela foi vivida lá em Israel. E lá, quando o texto fala de dar fruto, eles sabem de uma coisa. Está fazendo referência à nação de Israel como a oliveira de Yahvé. O profeta Isaías falou dessa oliveira de Yahvé. O profeta Zacarias falou dessa oliveira. O profeta Ezequiel falou dessa oliveira. Tem uma oliveira representada no Velho Testamento. E o objetivo dessa oliveira é liberar o óleo de Deus, é liberar o fruto de Deus. E que fruto é esse? Você só entende esse fruto se você entender assim. Quando Adão pecou, o mundo se perdeu. E o mundo foi se perdendo cada vez mais. Até que Deus, para não deixar o mundo apodrecer rápido, Ele dividiu todas as nações, no capítulo 11 de Gênesis, por principados e potestades. No capítulo 32 de Deuteronômio, Deus disse para Moisés assim: quando eu estava dividindo todas as nações, cada uma para um principado, eu guardei Israel para mim. Israel é a minha nação. Então, o que isso significa? E eu estou simplificando o máximo para ajudar você a entender esse conceito de dar fruto. Deus estava dizendo que cada nação pertence a um ser demoníaco. Dizem os estudiosos dessa área que o Brasil é governado por um príncipe chamado Leviatã. Mas eu não estou nem concordando nem discordando. Mas eu sei que tem um príncipe que governa o Brasil, tem um príncipe que governa os Estados Unidos. Você lê isso no livro de Daniel: o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, o príncipe da Babilônia. Um príncipe para cada nação. Um príncipe demoníaco. É desses príncipes que Paulo está falando em Efésios capítulo 6, quando Paulo diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, nossa luta é contra principados, potestades, governadores do mundo das trevas, exércitos espirituais da maldade. Esses príncipes têm um para cada nação. Aí em Deuteronômio 32 Deus diz: mas Israel não. Israel eu guardei para mim. E aí Deus diz para Israel: você precisa dar fruto. Qual é o fruto que Israel dá? O fruto que Israel dá é de ser o sal da terra e a luz do mundo. Todas as vezes que esses príncipes que governam nações se juntam e armam para trazer o inferno ao mundo, Israel está no meio.
Israel é um punhado de areia na farofa do inimigo. Já tentou comer farofa com areia? Dá ruim, não tente. Israel é a luz que não deixa o mundo entrar em trevas. Israel é o sal que não deixa a carne apodrecer. Israel é essa presença de Deus no mundo. Quando as coisas vão piorando, Deus fala: Israel, cadê sua luz? E a luz de Israel brilha, e alguma coisa acontece através de Israel, e aí o mundo não estraga. No Novo Testamento, Israel rejeitou. Israel não conseguiu seguir em frente. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim: Ele veio para o que era seu, falando de Jesus. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles creram no seu nome. Estes não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, eles nasceram do próprio Deus. Versículo 13. O que Jesus está dizendo para a gente em João? Ele está dizendo que mesmo o fruto que Israel devia produzir no Velho Testamento, que é ser a luz que não deixa as trevas controlar o mundo, agora era a missão da igreja. Então, qual é o fruto que você precisa produzir? Você precisa ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Na verdade, você não precisa ser. Você é. É isso que você é. Deus te chamou para ser o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, você é o homem de Deus que vive por aí, no seu trabalho, na sua casa, na rua, no supermercado, nas lojas, nos seus negócios, na escola, na faculdade. Você é o homem de Deus que está por aí, vivendo o seu dia a dia de tal forma que quando os principados e potestades dizem: vamos derrubar a cidade, Deus fala: não vai. Por que não vai? Porque fulano está lá. Um exemplo disso acontece na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando as trevas levaram acusações diante de Deus, Deus desceu e falou com Abraão. Deus falou assim: Abraão, chegaram acusações fortes contra Sodoma, fortes e graves. E eu desci para ver como é que é isso. Na verdade, Deus desceu para que Abraão intercedesse por Sodoma e Gomorra. E a intercessão de Abraão funcionou baseado no princípio: se tiver sal e luz lá, Deus, faz uma intervenção e não deixa a cidade ser destruída. Eu faço. Senhor, eu acho que tem 50 justos. Se tiver 50 lá, o Senhor protege a cidade? Protejo. Talvez não tenha 50. Se tiver 45, o Senhor protege a cidade? Protejo. E se tiver 40? Protejo. Senhor, eu sei que eu estou enchendo o raio da paciência, mas e se tiver 30? Protejo. E 20? Protejo. Tá. E 10? Protejo. Abraão parou em 10. A cidade foi destruída. Sabe por quê, né? Tinha menos de 10. Mas Abraão ainda era o sal da terra e a luz do mundo. Não conseguiu salgar. Porque o Ló que estava lá era um sal pouquinho, quase insosso. Uma luz apagadinha. Por isso, Sodoma e Gomorra foram destruídos. Registra isso. Dar fruto é ser o sal da terra e a luz do mundo. Dar fruto. Eu sei, você deve ter escutado a vida inteira que dar fruto é ganhar almas para Jesus. Quanto mais pessoas você ganha, mais pedrinhas na sua coroa, mais fruto você está dando. Mas Deus quer muito mais de você. Dar fruto tem a ver com ser o que você foi chamado para ser. Dar fruto tem a ver com ser o sal e ser a luz. Deixar essa natureza divina que está em você fluir e acontecer. Pastor, e as almas? Elas virão se você estiver sendo sal e luz. Mas você não tem controle sobre isso. Você não decide se o outro vai converter ou não. É ele quem decide. Você só decide se você vai ser sal da terra e luz do mundo. E quando você é sal da terra e luz do mundo, e Satanás planeja uma destruição, um mal, tipo ele fez lá em Sodoma e Gomorra, então você está lá. E quando você está lá, o mal não pode entrar.
Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo disse que o mistério da iniquidade já opera no mundo. E ele só não tomou o mundo porque ele está esperando que seja afastado aquele que o detém. Ele só vai tomar conta do mundo quando aquele que o detém for tirado. E quem é aquele que o detém? O corpo de Jesus que está nesse mundo. E o corpo de Jesus é você. Sua missão, portanto, caso decida aceitar, é ser sal da terra e luz do mundo e não deixar que as trevas te convençam a ser uma versão pior de você. Mas deixar que a luz te convença a ser uma versão melhor de você. Todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, você vai se tornando uma pessoa cada vez melhor e aí você é luz. E as trevas não conseguem fazer o que estão planejando fazer porque você está aqui. E aí, quando você está dando fruto, aí a segundo para acontece. E aí o segundo para é assim: para que tudo que você pedir, o Pai te conceda. Eu termino a minha fala com uma palavra do salmista. O salmista, no Salmo 37, disse: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. A gente pega a parte do Ele considerar os desejos do seu coração e joga na cara dele. Mas o Senhor falou que o Senhor vai conceder os desejos do meu coração. E aí Deus fala assim: mas eu falei, agrada-te do Senhor primeiro. Você esqueceu de ler a parte anterior. É a mesma coisa que está escrito nesse texto. Eu te escolhi para dar fruto, para que todas as suas orações sejam respondidas. Mas primeiro, dá fruto. Depois, suas orações atendidas. Primeiro, você se agrada. O que é se agradar? É tornar-se agradável a alguém. Primeiro, você se torna alguém que agrada a Deus. Depois, os desejos do seu coração serão atendidos. E não, Deus não está barganhando com você. Deus está te salvando. Olha o raciocínio de Deus. Se você não é alguém agradável a Deus, e Deus satisfazer os desejos do seu coração, Ele vai, ao satisfazer os desejos do seu coração, destruir sua vida, destruir sua família, destruir seus bens, e você vai para o inferno. Deixa eu te contar uma coisa. Antes de Deus te conceder o que o seu coração deseja, Ele precisa melhorar muito o seu coração. Porque o seu coração anda desejando coisas que só Deus para ter misericórdia. E Deus, por pura misericórdia, não concede o que você pede. Aliás, tem um dito grego que diz: cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. E sabe, a gente tem desejado umas coisas que é melhor que Deus não satisfaça mesmo, porque não vai fazer bem para muita gente. É aqui que entra. Primeiro, você se torna agradável. E quando você se torna agradável a Deus, os desejos do seu coração se convertem. E aí Deus pode atender a cada um deles. Mas o ponto principal é que o Criador tem um plano mais adiante. O final do plano, irmãos, não é que Deus te conceda o que você está pedindo. É que Deus te conceda o que você está pedindo para te tornar ainda mais sal, ainda mais luz, para que você receba ainda mais, para que você seja mais sal e mais luz, para te conceder ainda mais, para que você seja ainda mais sal e mais luz. O resultado disso é o reino de Deus tomando conta do mundo e alcançando gente que precisa ser alcançado, abençoando os que precisam ser abençoados. Mas quando o nosso coração está egoísta, egocêntrico, quando o nosso coração está focado em ter um pouco mais de prazer, um pouco mais de poder, um pouco mais de controle, um pouco mais de conforto, mesmo que sob a desculpa da falsa humildade, dizendo: Deus, eu não quero nada para mim não, eu só quero para cuidar da minha família. Conversa. Isso é só egoísmo, que está buscando um pouco mais de segurança para si, um pouco mais de prazer para si, um pouco mais de controle para si. Essas coisas precisam repousar em Deus. Tudo que eu quero está nele. E aí, meu coração está em paz e está pronto para Deus atender os desejos do meu coração.